Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema tão importante que é a gestão do agronegócio. São José é uma cidade agrícola, avícola, que tem sua atividade econômica toda voltada para o agronegócio. Temos comércio também, que é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre gestão, um tema que é importante tanto para o agronegócio quanto para o comércio em geral. E o professor Wilson Fogaça vai mostrar para a gente que existem 7 desperdícios que são básicos, assim, que acontecem em todas as empresas. Então, o professor Wilson já está conectando e ele vai estar... Oi, professor! Aleluia! Conseguimos! Nossa, que canseira, minha gente! Que canseira! Você sabe que a lei de Murphy é ótima, né? Na hora que você vai entrar na live, o Instagram trava e pede para você atualizar o aplicativo, entendeu? É sempre Meu assim, Deus! né? Meu Deus! Mas pronto, deu É. certo. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Professor, e agora você é professor do Brasil inteiro e é meu professor também. Agora tendo aula e hoje é dia de aula, né, professor? Olha só que honra ter você na turma, hein, Juju? Nossa, super bacana, né? Acho que vai ser bem legal aí agora como Green Belt, né? Nossa, Maravilha! obrigada. Professor, estava falando aqui, enquanto você conectava, que São José é uma cidade assim, são aproximadamente 22 mil habitantes e Uhum. é uma cidade totalmente voltada para o agronegócio, sabe? E aí a gente muito forte na avicultura, e na agricultura também, produção de chuchu, de pocã, caqui, café. Então, Aham. fala. E eu também tenho comércio aqui da cidade, que também é muito importante. Então, a gente está falando sobre gestão, a gente vai estar abordando um tema muito importante que vai ser usado em todos os setores aí. Uhum, legal, maravilha, maravilha. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Para o povo aqui do Rio de Janeiro te conhecer, porque esse sotaque a gente sabe que não é do Rio de Janeiro. Não, esse sotaque é de Curitiba, né? De Curitiba. Gente, então, obrigado aí por nos acompanhar, né? Como a Juju falou, meu nome é Wilson, eu sou diretor técnico de uma escola chamada Iocotem, né? A nossa escola, ela ensina estratégias de melhoria para os nossos alunos, né? Então, a gente atua em várias frentes, tanto em melhoria empresarial, melhoria em termos de Lean Management, estratégia Six Sigma, outros tipos de projetos de melhoria, iniciativas de melhoria, né? Sou de Curitiba, tá vindo um frio danado para cá, hoje de manhã estava 7 graus já, né? Nossa. E às vezes as pessoas perguntam, o que é Yokoten? Né? Yokoten é uma palavra de origem japonesa, que quer dizer compartilhar as melhores práticas na sua essência. Né? Então a gente faz muito isso aqui na escola, a gente conversa com os alunos, a gente compartilha as melhores práticas, né? A gente enche aí as redes de conteúdo, porque na nossa filosofia nós acreditamos que é a educação que faz a diferença. Né? Então nós temos inclusive vários cursos grátis também que a gente oportuniza aí as pessoas que querem entrar nessa maluquice de Lean de melhoria contínua, né, Ju? E Pois estamos é. aí. Professor, e para o pessoal entender um pouquinho, você sabe que esse vídeo depois ele vai ser difundido no YouTube, vai chegar para todo mundo, né? Uhum, Então, para as pessoas poderem entender um pouquinho o que é o Lean, de onde que vem os desperdícios, porque eu fiz a maior propaganda, que existem 7 desperdícios que estão presentes em aham, todas as empresas e que nós temos que ser esses agentes transformadores aí para caçar aham, e eliminar esses desperdícios da nossa gestão. E aí, se você puder falar um aham. pouquinho o que é isso, de onde que vem essa história do japonês, né? Por que é um nome japonês, essa cultura do Japão também, porque faz tanto sucesso. É legal, né? Falando rápido assim, então, né, Ju, o que acontece? A gente precisa lembrar um pouco da história, né? E aí, quando a gente lembra do final da Segunda Guerra Mundial, e a gente olha para o Japão naquela época, era um país que estava dizimado, né? O final do pós-guerra no Japão foi realmente terrível assim para eles. Eles estavam sem recursos, sem dinheiro, sem soldados, né? Eles tinham levado uma surra ali das forças armadas inimigas
e o país estava reduzido a pó, né? Nessa época, a Toyota ela já fazia carros, ela já era produtora de carros já nessa época, então a gente está falando aí de 70 anos atrás, mais ou menos. Só que naquela época havia um desafio muito grande em fazer carros em escala, em fazer bons carros, né? Então o Japão e a Toyota eles tiveram que se reinventar de alguma forma, tiveram que dar um jeito, fazer mais com menos, né? Aí o pessoal da Toyota foi lá nos Estados Unidos, dar uma espiadinha na Ford, o que a Ford já estava fazendo, e a Ford já trabalhava com o conceito de produção seriada, com o Lean, né? E a Toyota comprou isso e adaptou no modelo dela, né? Que é o sistema Toyota de produção que existe até hoje no mundo inteiro, né? No Japão, nos Estados Unidos é o Lean e na Toyota é o sistema Toyota de produção. Mas o núcleo de tudo, Ju, o que é? É você ter que fazer uma reconstrução, né? É você ter que cortar as perdas, cortar os desperdícios do seu processo, é ganhar eficiência, é ganhar produtividade, né? É muito fácil assim, você, eu vou dobrar a minha produtividade abrindo mais um turno, comprando mais uma máquina, mas não é isso, né? A gente tem que ser mais eficiente. E aí, para isso, existe essa filosofia de trabalho, que na verdade é uma filosofia de pensamento, né? Lean quer dizer enxuto, na sua essência é isso, né? Então nós queremos ser mais enxutos naquilo que nós fazemos. Então, quando eu vou da ponta A até a ponta B, eu tenho duas possibilidades, né? Ou eu faço um caminho todo tortuoso para chegar lá, ou eu tento fazer esse caminho em uma linha reta, né? Então, o Lean é isso, é a gente pensar de uma forma mais enxuta. É parar de trabalhar com tantos problemas, com tantas nuvens negras que tem ao redor, é parar de trabalhar com tanto desperdício, é parar de ter tanto retrabalho, tanto problema de qualidade, né? Porque imagine que as empresas hoje em dia elas têm uma torneira que está aberta e você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, você está perdendo competitividade, né? Então, quando você embarca em uma jornada Lean, o que a empresa faz? Ela vai buscar a eficiência, mas através da transformação das pessoas que vão transformar os processos, né? Tudo começa com as pessoas, com o nosso modelo mental. A gente tem que mudar, tem que querer trabalhar com isso. Então foi assim que o Japão se reconstruiu, foi assim que a Toyota se reconstruiu, e é assim que as empresas mais eficientes estão buscando essa reconstrução, né? E no Brasil isso está muito em voga agora, porque com esse advento aí da Covid, tudo que está acontecendo, as empresas precisam ser mais eficientes cada vez mais, né? Então você tem que trabalhar com esses conceitos, com essas melhorias, com essas metodologias, porque elas vão te ajudar, né? Então, falando assim de uma maneira muito rápida, muito superficial, isso é Lean, né? E tem muito mais coisa além disso ainda. Mas muito legal, porque realmente eu acho que nesse momento, por isso que eu fiquei falando com o professor, vamos fazer essa live, porque vai ser super pertinente, vamos fazer rápido, não vamos demorar a fazer, porque eu acho que tá todo mundo nesse momento, né? De buscar, de alguma forma, economizar. E a maior preocupação é o desemprego. Então, quanto mais as empresas se tornarem eficientes e buscarem, né, enxergar os processos de outra forma e economizarem, eliminando o desperdício, né, a gente conseguir manter as pessoas empregadas aí, que as empresas tenham aí uma vida saudável para conseguir, né, tocar o barco, atravessar esse período de crise da melhor forma possível, sem a gente ter muitas perdas aí pelo caminho, né? Sim, sim, é isso mesmo, né? A hora é agora, né? E a gente tem falado muito isso nas nossas aulas, né, Ju, com as turmas, que é justamente assim, ó, na minha visão, assim, uma hora isso vai ter que passar, né? O mercado não aguenta mais. Né? Nós estamos entrando em colapso, as empresas estão estranguladas com tudo isso que está acontecendo. Né? E aí, imagina o seguinte, daqui a uns 2 meses, talvez 3 meses, o que vai acontecer? A economia tem que reagir, isso vai ter que acontecer. Já aconteceu nos países da Europa, Portugal já abriu, Espanha já abriu, e vai acontecer também aqui no Brasil.
E daí sabe qual vai ser o problema? O mercado não vai ter capacidade de produção e capacidade de entrega. Que foi mais ou menos o que aconteceu lá atrás, não sei se você lembra, né, na época que o PT assumiu a presidência do Brasil, lá na época do Lula ainda, o que o PT fez? Qual foi o posicionamento deles? Eles injetaram dinheiro na economia, liberaram concessão de crédito, estimularam o consumo, tiraram lá, não lembro quantos milhões de famílias da linha de pobreza e aceleraram o desenvolvimento econômico do Brasil. Né? Depois, assim, a gente percebeu que virou uma bolha, mas no momento foi isso que eles fizeram. E daí o que aconteceu naquela época? As empresas não conseguiam entregar para as pessoas. Os pedidos eram atrasados. E aí você comprava do concorrente, a empresa perdia mercado, né? Porque não existia essa capacidade. É o que vai acontecer daqui a 3 meses. Porque todo mundo demitiu, as empresas enxugaram, foram lá embaixo. E quando o consumo voltar, né, que as pessoas voltarem a consumir... Aliás, ontem saiu já um indicador dizendo que houve já uma primeira sinal de melhoria na economia, né? Mas daqui a 2, 3 meses, a gente precisa voltar a consumir. O país precisa disso. E aí as empresas vão ter que ser mais enxutas, fazendo mais com menos. Né? Então, é aí que o Lean, Six Sigma mostram para que vieram. Né? E por que esses profissionais são tão, assim... reconhecidos pelo mercado, desejados por essa capacidade, né, de fazer mais com menos, de serem mais enxutos e mais produtivos. Então, a hora é agora. Eu trabalhava com frango, né? E na avicultura eu aprendia isso. E a gente sempre conversava. Tem um professor aqui da cidade, um grande veterinário muito conhecido, o Jarson, aí do Rio Grande do Sul. E o que ele sempre falava era isso, Ju, a cultura tem que ser essa, tem que fazer o mais com menos. Se você tem só uma pá, você vai ter que trabalhar em cima de uma pá e fazer tudo que dá para fazer com isso aí. Então, o que você tiver de recurso, você tem que buscar fazer o melhor. Então, né, porque essa de ficar... Mas eu acredito que a crise veio para ensinar isso, né, professor? Se a gente ficar esperando a condição ideal, ter todos os recursos, ter tudo bonitinho na sua frente, para você começar a pensar em trabalhar, esquece, não vai acontecer esse mundo perfeito, né? Não vai. A gente tem que se virar, não adianta, né? Não dá para esperar o melhor cenário possível, até porque é muito incerto ainda. A gente não sabe como é que vão ficar as coisas, né? Então, assim... A empresa que não se reinventar, ela está morrendo, é o que está acontecendo. Né? Eu brinco com vocês, os alunos, né? Eu tinha algumas aulas EAD e 90% das minhas turmas presenciais. Aí veio a Covid, eu tive que me reinventar, então eu virei professor, virei youtuber, virei produtor de conteúdo, editor de vídeo, né? E as empresas são assim, elas também têm que se reinventar, senão as coisas não vão acontecer, né? E assim, são poucos setores da economia que estão indo bem nesse momento, mas a grande maioria tá cheia de problema. Né? E o agronegócio tá legal, né? O que graças a Deus a gente está vendo é que o agro é um setor que... Gente, a câmera tá virando. Tá virando, a câmera tá doida aí. Eu aceno pro pessoal, eu dou um oi quando as pessoas entram e a câmera vira. Mas o agronegócio tá crescendo, né? A exportação tá aumentando e isso é um fôlego enorme para o Brasil, né? Porque a cadeia gira muita coisa. Sim. O agro é um dos poucos setores assim que está em alta, né? O agro é a grande força motriz do Brasil faz tempo já. E para o agro não tem crise, né? E muito pelo contrário, essa questão do dólar aí acaba sendo algo bem favorável para a gente, né? E aí todos os setores que estão em andamento, envolvidos nisso aí com o agro, eles acabam se beneficiando também, né? Acabam tirando bastante coisa disso, né? A grande questão, né, é que o agro, ele ainda tem muitos desperdícios. Ainda tem muitas perdas nesse mercado de agro, né? E é uma quebra de paradigma, sabe, Ju? Porque assim, né, o que acontece? Ainda tem muita gente que torce o nariz dizendo que linha é coisa de chão de fábrica, né? Então você olha os hospitais, por exemplo. Os hospitais têm que ser mais eficientes, então eles estão trabalhando com os conceitos de Lean Healthcare, por exemplo, né? Onde você traz aqueles conceitos do Lean para dentro de um hospital. E no agro é a mesma coisa.
os mesmos conceitos, os mesmos princípios que você tem na filosofia Lean do chão de fábrica, eles não só podem, como devem ser aplicados no agro, da mesma forma. Né? Então, assim, isso é uma quebra enorme de paradigma, porque os desperdícios são enormes, é muita coisa assim, no agro que a gente percebe. E assim, eu te falo de fazendas grandes, tá? De cooperativas grandes. Não é coisa assim de produtor pequeno, né? Que não tem a instrução, não tem acesso, não conhece a filosofia, né? Eu fiz alguns trabalhos assim em agropecuárias, né? Em fazendas grandes que têm recurso, que têm dinheiro, em cooperados, né? Em cooperativas, e que você olha assim, os desperdícios são os mesmos, é a mesma coisa. E aí você tem que começar a cortar, você tem que começar a quebrar tudo isso de alguma forma, porque tempo é dinheiro, né? E você vai perdendo. É muito interessante você falar disso, porque aqui nós temos muitas empresas familiares, né? E às vezes a gente pensa no desperdício, porque é familiar, porque foi crescendo, né? Começou pequenininha, foi crescendo sem, né, pensar muito em gestão, mas isso na grande também acontece. Sabe por que acontece? Porque essas grandes cooperativas, elas não viveram ainda o trauma da necessidade, Ju. É por isso. É a mesma coisa em cooperativa de crédito, tá? Ó, eu já fiz trabalhos em bancos, né? E aí projetos em bancos para você, por exemplo, reduzir o seu tempo médio de concessão de crédito. Legal, né? Mas você pega esses bancos que são cooperativas, na verdade, de créditos, eles não tiveram essa necessidade de se transformar. E essas grandes cooperativas agrícolas também não. Até então elas não tinham essa necessidade. Sabe por quê? Porque não falta dinheiro. Tem bastante grana, tem acesso. O que faz a necessidade da transformação é a dor, né? É aquele sofrimento, é o que a gente passa. Então, acho que assim, agora que isso está começando a despertar para eles. E aí o discurso assim, né? Não é só uma questão de quanto você está perdendo, mas é quanto a mais você poderia ganhar e não está ganhando. Né? Certo? Olha que doido isso. Agora a régua baixou, né? Agora o negócio apertou. Exatamente. Então agora assim, tá bom, tá faturando bem, você está faturando, sei lá, 20 milhões por mês, legal. Mas você poderia estar faturando 23, por exemplo. Aí dói, né? Aí dói, exatamente, né? Exatamente. E nas empresas familiares, né, isso é mais evidente ainda. Né? Porque daí justamente assim, aí você tem um desperdício um pouco maior, você não tem uma gestão tão profissionalizada, algo tão estruturado, né? E você perde mais dinheiro ainda, é o que acontece, né? E agora tá todo mundo lutando para sobreviver, né? Agora na questão, o agro tá caminhando bem, mas mesmo assim, aqui em São José, por exemplo, o alojamento na cidade era de aproximadamente 800 mil frangos por semana. Não voltou isso, eles reduziram lá no começo porque a venda caiu muito e subiu um pouco, chegou a 500 mil frangos por semana, agora está subindo, mas não voltou a ser o que era. Então, né, a questão da economia, isso aí tá faltando dinheiro em caixa, porque ninguém estava preparado para isso. Então agora é economizar com o que deu para manter, fazer o melhor com o que a gente está podendo trabalhar hoje, né? Isso, exatamente. Agora gerou a necessidade, né? Gerou a necessidade de melhorar, de ser mais enxuto, né? Aí, Ju, que daí o Lean vai fazer a diferença, né? Então, quando você começa a observar as perdas e desperdícios, eles estão em todos os lados, sabe? É muito evidente isso, né? E tem uma prática que é muito legal, que é de você fazer uma observação direta do seu processo, sabe? Então, se você vai numa fazenda, como assim, por exemplo, né? Isso acontece muito em fazendas de criação bovina, por exemplo, né? E você vai lá na fazenda e você fica observando um pouco, olhando o fluxo. E aí você vê o trator que vai andando para lá e andando para cá. Aí ele vai pegar lá o alimento bovino, né? Aqueles feudos grandes assim, né? Os pacotes lá de alfafa e de feno.
daí eles estão lá do outro lado, daí ele leva para colocar naquele misturador que tem ali atrás do tratorzinho, né? Aí você olha o misturador, ele tem 3 vezes a capacidade do que realmente você precisa. Né? Então você pensa, cara, mas por que eu estou usando um misturador tão grande, 3 vezes maior do que a minha capacidade diária, por exemplo, né? Daquilo que eu preciso, da minha necessidade diária? E aí, enquanto o cara tá lá pegando o fardo, né? Ele tá com o trator ligado, ele tá com o misturador ligando, aquilo tá consumindo óleo diesel. Aí depois ele sai abastecendo ali os coxos, onde as vaquinhas vão lá comer, né? Sabe, aquele gradil que tem, elas põem a cabeça e vão comer ali, né? E aí você fica olhando isso, ele sai jogando alimento no coxo e no chão. E daí eu estava num trabalho e perguntei para ele, eu falei, olha, e esse alimento que caiu todo aqui no chão, né? E era um coxo grande, assim, tinha acho que uns 100 metros, assim. Era um monte de vacas que estavam lá. E daí ele falou, não, a gente pega isso aqui com uma pá e coloca de volta depois. Né? E aí a gente fica pensando, mas assim, então as pessoas elas acostumam trabalhar com o retrabalho, já faz parte do processo. Né? E aí você questiona, fala, cara, mas quanto tempo você está retrabalhando isso? Será que esse tempo que você está retrabalhando, você poderia estar fazendo outra coisa? Né? Então, de novo, tempo é dinheiro, né? Escala de produtividade, tempo é dinheiro. Então, assim, realmente tem muita coisa, né? Eu tive um outro caso também, né? Na mesma cooperativa. Eles têm um processo de criação de bezerros que é chamado de recria. Né? Então, o que acontece? Você tem os cooperados, e aí você tem as vaquinhas lá nos cooperados, aí a cooperativa vai lá com os veterinários, eles fazem inseminação artificial nas vacas, toda aquela história. E aí, quando está na hora do bezerrinho nascer, ele vai para a cooperativa, o cooperado leva ela lá para a cooperativa, eles terminam o acompanhamento da gravidez, aí a vaca tem o bezerrinho. Beleza. Depois que passa aquele período do desmame, né, a vaca ela volta para a fazenda e o bezerro fica na cooperativa para engorda por X tempo. E aí, um dia eu estava lá fazendo um trabalho e o grande problema da cooperativa era a superlotação bovina. Não cabia mais, estava lotado. E a gente começou a entender algumas coisas. E aí, quando a gente começou a entender o processo, a gente foi ver assim que algo que acontece é que quando está na hora do bezerrinho voltar para a fazenda, o cooperado não vai buscar. Porque eles não controlam direito as datas, ou o cooperado não vai buscar, ou o cara esquece. E aí você tem a superlotação, tem prejuízo para a cooperativa, né? Então, desperdício. Então, um simples controle visual que a gente colocou, um gerenciamento diário, por exemplo, já começou a resolver esse tipo de problema. Né? Legal. Então assim, é um mar de oportunidades no agro. Realmente é bem legal. Assim, tem muita coisa legal para fazer. Né? Professor, e os desperdícios, assim, são basicamente quais? Os que a gente mais vê e fala um monte de desperdício, basicamente são quais que a gente costuma encontrar? Olha, dos que eu mais vi, assim, né, você tem esse tipo de desperdício com os alimentos, por exemplo, né? Quando você vai abastecendo e você desperdiça demais, né, você joga fora aqueles alimentos, então... E aí quando você coloca isso numa matemática, fica grande a tua conta ao longo do ano. Né? Um desperdício muito grande que a gente viu também era com relação à movimentação de materiais. Então você movimenta material para lá, movimenta material para cá, anda para um lado, anda para o outro. Né? Um grande desperdício que você tem. Assim. Esse é um dos maiores desperdícios até que eu diria. Você perde muito tempo com isso. Você perde muito tempo, né? E aí também, assim, o que eu percebo é falta de padrão. Né? E isso é muito forte dentro do Lean, sabe? Quando você não tem um padrão, você não tem uma base para comparação. Né? Você não consegue dizer se está bom, se está ruim. Ah, tá bom quanto? Tá ruim quanto? Né? Então, a gente vê assim, por exemplo, em unidades de cria de leitão, isso acontece muito. Você tem toda uma questão de controle de temperatura, controle da alimentação, controle das medições. Então você tem que ter um padrão no seu processo. Tem que todos os dias ser seguido, né? Disciplina, organização.
Quando você vai, assim, por exemplo, em secadores, né, nos secadores de grãos, para você melhorar o desempenho ali, reduzir os teores de umidade, por exemplo, você percebe que um grande desperdício que você tem nos secadores é em termos de limpeza e organização, por exemplo, que é o 5S. Né? Então assim, tem várias frentes diferentes. Né? A gente já fez projetos em secadores, assim, por exemplo, que o secador ficava ligado, trabalhando com metade da capacidade. Daí você vai, mas por que está com metade da capacidade? Ah, porque tem uma fila de caminhões lá na portaria ainda esperando para entrar, por exemplo, para você otimizar. E aí, quando você vai lá na portaria, você vê aquele desperdício no processo administrativo de entrada fiscal, por exemplo, de lançamento de notas fiscais. Né? Então você tem tantos desperdícios assim, em termos físicos, da tua operação física em si, mas as áreas suporte também tem muitos desperdícios nos processos administrativos. É o que acontece também. Né? É exatamente como numa fábrica. Você tem desperdício na fábrica, mas as áreas administrativas, as áreas de apoio também tem que te ajudar. Né? Na essência é isso. Muito bom. Professor, eu estava assistindo uma aula sua, que você falava de colocar um celular no aplicativo de corrida para a gente conseguir ver o quanto que a gente está se movimentando. Eu lembro que tinha um exemplo que deu mais de 1 quilômetro que o funcionário andava em 1 hora. Esse é legal. Esse é o bom e velho diagrama de espaguete, né? Lembra? Essa é uma ferramenta muito legal. Ela ajuda a diminuir a movimentação. Então, em fazendas a gente usa bastante ele ajuda, né? Então o que você faz? Se você quer entender, assim, por onde que você está andando numa fazenda, por exemplo, onde que você está perdendo tempo, né? Você pega esse aplicativo de corrida, põe no celular, põe ele no bolso e manda o cara sair fazer o trabalho dele de trator. Normal, o dia inteiro. Depois você chega, coloca esses dados no computador e você vê aquele mapa, né? Aonde que ele fica zanzando de um lado para o outro. E aí você começa, por exemplo, a trabalhar em setorizações. Né? Você pensa, olha, será que vale a pena eu ter, por exemplo, um trator e 2 horários de alimentação, por exemplo, né? Ou vale mais a pena eu ter 3 tratores ou 2 tratores e aí eu reduzo a minha movimentação. Tudo bem, eu tenho um equipamento a mais, mas eu ando menos, por exemplo. Né? Então, é matemática que você tem que fazer. Ou ainda, tentar reposicionar o teu layout. É que fazenda é grande, é difícil você mexer com isso. Né? Mas esse diagrama, ele super ajuda. Né? Esse aí foi lá na empresa de varejo, mostrando o cartazista andando de um lado para o outro. Lembra? Eu estou assistindo as aulas, tá vendo? Aí, muito bem. Professor, e tem outra situação assim, que eu acho que é importante a gente conhecer bastante o processo, porque tem... E aí eu não vou explicar isso, porque a sua explicação é brilhante. Assim. Eu falei para todo mundo, falei, nossa, ele tem muita didática. A história do copo. Porque às vezes o processo, dependendo do que a pessoa faz, é o que você falou, né? Às vezes você tem um moinho muito grande para a tua capacidade. E aí talvez você poderia ter economizado ali, ou então ia gastar menos se fosse, né, uma estrutura menor. E aí entra na história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu acho que é uma boa reflexão também para as pessoas que têm suas empresas aí, né? Que têm equipamento pesado, começar a refletir sobre isso. Claro, com certeza. Esse é um baita desperdício. É o tal do superprocessamento lá, né? Dentro dos 7 desperdícios do Lean, é um superprocessamento. Por exemplo, né? Agora, quando você tem carro em casa, se você tem, por exemplo, 2 carros em casa, teoricamente você está superprocessando. Porque você está com o teu carro parado na garagem e você não pode sair para a rua. Talvez você possa ficar com um carro só para sua família, certo? Dado que é uma pessoa por família que vai no mercado, por que você tem 3 carros em casa, por exemplo? Você poderia vender, né? E não superprocessar. E essa questão dos equipamentos é a mesma coisa. Né? A gente já fez alguns trabalhos assim, por exemplo, Ju, que você tem duas unidades produtivas, né, dentro da mesma fábrica, por exemplo,
E aí uma máquina você tem um excesso de capacidade e você percebe que ela não precisa funcionar por 3 turnos. Então você olha, essa célula aqui, né, essa unidade, deixa ela trabalhando em um turno só e as outras máquinas em 2 turnos, em 3 turnos. E aí vem aquele velho paradigma, não, mas tem que estar produzindo, mas tem que estar funcionando, porque a máquina está parada e tal, né? Então você vai, produz, faz, e fica tudo parado no teu estoque, sabe? Então te custa muito mais, né, esse estoque excedente do que você deixar uma máquina parada por um turno, por exemplo. Mas isso é uma quebra de paradigma enorme, assim, para os empresários brasileiros, né? E no agro é a mesma coisa. Né? Você vê isso, por exemplo, em secador. Né? O que acontece em secador? O teu tempo de setup ali de secadores ele demora muito. Porque você coloca todo aquele abastecimento, você alimenta as fornalhas, você tem que esperar ele atingir uma temperatura X, né? Para daí ele poder funcionar. E aí que está um dos desperdícios, porque às vezes você tem pouco material, mas você tem que colocar ali na fila de secagem. Você não pode deixar parado. Então você tem que dar um jeito de represar a tua demanda antes para que você entre e tenha um aproveitamento melhor, por exemplo. Né? Então isso também é bem comum. É não dar um tiro de bazuca numa formiguinha. É isso. Quando você fala, eu acho que é uma quebra mesmo. Para mim foi muito estranho quando eu comecei a escutar sobre o Lean por conta disso. Eu falei, mas espera aí. Porque a ideia não é produzir o máximo possível, já que eu tô com a máquina ligada. Quando eu comprei aquela máquina, eu não tinha dado... Eu comprei a máquina por tantos, sei lá, tantos milhões, tantos mil reais. E aí ela ia produzir tanto em 5 anos. E no 6º ano ela já ia estar paga. E como assim eu não vou trabalhar mais com esse raciocínio, né? De produzir em escala para eu estar pagando o equipamento, estar pagando, justificando funcionário, e, enfim. Uhum. É isso aí, ó. Por exemplo, ó, o melhor exemplo que eu dou disso, sabe o que é? Montadora de carro. Você já percebeu? Assim, ó, né? Vamos tirar o efeito da Covid, tá bom? Que foi totalmente atípico, né? Mas se a gente pegar o cenário econômico do Brasil antes da Covid, o que estava acontecendo? A gente já estava com problemas econômicos no Brasil, a curva de consumo já estava começando a retrair, lembra disso? Uhum. Mas mesmo assim, as montadoras continuam fazendo um monte de carro, né? Às vezes eu passava ali pela frente da Renault aqui em Curitiba, né, da Volkswagen, pô, e aí você vê um monte de Golf no barro, assim, porque não tem onde mais colocar tanto carro, por exemplo, dá dó de ver. E são coisas que as pessoas pensam, cara, mas por que eles não diminuem o ritmo de produção já que não tem consumo, se as pessoas não estão comprando? Né? Olha a analogia que a gente faz, né? Que é exatamente o que você está dizendo. Então eu tenho a máquina, eu tenho que fazer, produzir. A grande questão é você conseguir achar um equilíbrio para isso. Porque, sim, você tem que produzir numa certa quantidade para você amortizar os seus custos fixos de produção. Esse que é o grande problema, né? Porque os custos variáveis, eles variam. Se você produz mais, você tem um consumo maior, por exemplo. Né? Se você produz pouco, você tem menos matéria-prima, por exemplo. Mas você tem uma série de custos fixos. Então, aluguel, seguro, headcount, por exemplo, né? Que se você não produz em escala, você não consegue amortizar esses custos, né? Se você produz pouco, você tem que subir muito o preço unitário. Então é um colchão, é um float que tem ali. E achar esse equilíbrio é bem desafiador, é bem difícil. Né? Então, por isso que o empresário clássico ele faz isso. Não, mas cara, você está dizendo para eu parar a máquina? Que loucura é essa? Isso não pode acontecer. Manda produzir. Cara, não dá. Né? É aí que o mapa de fluxo de valor, por exemplo, faz a diferença. Você vai ter lá na tua aula, tá? A ferramenta do MFV. Porque daí você conta o teu estoque intermediário, né? Com essa ferramenta. E daí você consegue mostrar para o dono da empresa, olha, cara, no teu fluxo financeiro, você tem aqui, sei lá, 3 milhões de reais de materiais espalhados pela tua fábrica por 40 dias, por exemplo. Então pega 3 milhões e aplica num banco por 40 dias para ver quanto que não rende. Aí o cara faz a conta. Ah, então é melhor eu diminuir um turno, entendeu? E eu acho que vale a pena lembrar assim, o que a Toyota fez, né? A estratégia dela.
esse relacionamento, né, com o fornecedor, ter a coisa bem casadinha, né? E aí acaba, se for falar sobre isso tudo, a gente vai ficar uns 2 dias aqui falando. Mas eu fiz até um artigo esses dias no agronegócio, falando da produção puxada e não empurrada. E aí os produtores já gostaram da ideia. Já gostaram e já começaram, tive vários feedbacks assim, ai Ju, que legal isso aí, eu nunca tinha ouvido falar. Produção puxada, empurrada. E aí a importância, né, de fazer como a Toyota esse relacionamento bom com o fornecedor, que aí você não precisa ficar com um estoque, não precisa comprometer a tua produção, mas também não precisa ficar com um estoque gigante, né? Exatamente, né? Você cria uma cultura sistemista, né? Como tem as montadoras e como tem a Toyota, né? Trabalhando sob essas exposições, né? Eu puxo um, você me manda outro. Eu puxo um, você me manda outro. E aí os próprios produtores, eles percebem que isso também beneficia eles, né? Porque para isso aí funcionar, você tem que dar uma visão da demanda para ele, certo? Então quando você dá a visão de demanda para ele, ele também consegue se preparar. E ele adota o mesmo conceito com os fornecedores dele, né? E aí o cara percebe, ó, em vez do dinheiro estar parado aqui no meu estoque, ele está no meu bolso. Eu faço compras mais cadenciadas, por exemplo, né? E que legal que deu certo. Isso é super bacana mesmo, super bacana, né? A gente estava tentando fazer isso aqui também, né? Numa das cooperativas que a gente atendia aqui, que eu fiz uns treinamentos de Lean lá com ele, a ideia era fazer isso. Era trabalhar ali com alguns produtores locais, né, de diferentes segmentos, e colocar também esse sistema puxado para funcionar ali junto com eles, né? Fornecedor de ração, por exemplo, dá para fazer isso, é bem legal para fazer, né? Porque ração também tem também tem um desafio, né? Porque você tem toda uma formulação para fazer. Então, quando você muda a formulação nas máquinas, para a fábrica, para a unidade produtora de ração, isso é muito difícil, porque ela tem que fazer setup, tem que limpar as máquinas, tem que trocar ali a granulometria, tem tudo isso. Então, se você cria um sistema puxado, baseado em entregas fixas com ele, por exemplo, ele também consegue nivelar melhor a produção, né? E aí, por consequência, ele também vai nivelar melhor o recebimento dele. Então, você cria um sistema para isso, né? Onde todo mundo sai beneficiado. É bem legal. É desafiador, mas é bem bacana. Muito bom. Eu trabalhava, né? Trabalhava no campo, mas acompanhava a produção também e via lá a fábrica de ração, como que funcionava. Realmente, se cada vez for pensar em aumento de estoque, que é uma fortuna parada, e o quanto que você usa de estrutura, tem uma estrutura gigante para manter aquilo, sabe? Realmente, tem que parar e fazer conta. E quanto mais a gente tem um relacionamento legal com o fornecedor, né, e uma confiança com ele, poxa, aí você tira um monte desse custo com estoque desnecessário. E acaba educando o fornecedor. O fornecedor começa a não te empurrar tudo o que quer e começa a ser uma... Eu acho que você aumenta até, ele leva um pouco o padrão, né? A conversa já melhora. É isso aí, exatamente. Super, super concordo, é isso mesmo, né? Você eleva os padrões, você cria um senso diferente assim para você trabalhar, né? Que é o que o Lean vai fazer com a gente, vai fazer um ganho em escala, né? Em cooperativas isso é muito assim, é algo que está despertando muito agora, né? Porque qual que é a essência do cooperativismo? Olha, nós queremos ganhar, né? O cooperativismo agrícola, você não tem lucro, você tem as sobras, e aquilo que sobra é dividido com os cooperados, né? Na essência é essa. Então, quando você começa a trazer o cooperado para o jogo, né, o produtor para o jogo com você, ele percebe que ele também vai ganhar mais, vai sobrar mais para ele também, né? Então, isso também é super legal, assim, é super bacana de fazer. Né? Em trabalhos em moinhos de trigo, por exemplo, também, né? Em moedas, a gente também vê isso, desperdício, às vezes para a produção porque não tem embalagem, ou porque a embalagem é inadequada, né? E aí, justamente, aí você também conecta as pontas para fazer algo melhor, sabe? É bem bacana. Eu lembro, eu não lembro a marca que foi, mas que diminuiu, falando em embalagem, para reduzir custo. Bom, talvez, eu acredito que seja pelo custo mesmo, não
enfim, não por eles terem, né, deslumbrado essa ideia, eu acredito que foi para economizar, que diminuiu o tamanho da tampinha da garrafa de água. Você reparou? Não Diminuiu. vi, não vi, não Eu não lembro. sei qual marca que é, mas a tampinha diminuiu. Assim, diminuiu um pouquinho, mas tipo, pensando que a tampa uma tampinha de PET, né? É mais ou menos dessa altura. Uma empresa aí diminuiu quase que pela metade. Então, assim, pra gente é pouquinho, mas deu para reparar. Mas imagina o quanto de plástico que não foi economizado, reduzindo o tamanho, né? Financeiramente, é impacto ambiental, tá? Sim. Mas o quanto que não diminuiu de plástico? E ele teve essa sacada. Minha tampinha não precisa ser tão grande assim que ela menor faz o mesmo efeito. Isso é a mesma história do copo, meio cheio, meio vazio, né? Mas Fala. não fica no meio cheio, meio vazio, né? Aí a gente tem que fazer outra pergunta, que eu não sabia que a gente tinha que fazer outra pergunta. Qual que é a pergunta? Por que que você precisa de um copo tão grande? Viu? Essa é a pegadinha para os recrutadores, lembra? Eu até falo isso lá na aula, né? Quando alguém te perguntar assim, o copo tá meio cheio, tá meio vazio, você, cara, mas por que que você precisa de um copo tão grande? É a pegadinha, né? É isso mesmo, né? Nessas fábricas de rações que a gente fez os trabalhos, eles também tentaram adotar alguma coisa assim, né? Uma mudança na formatação das embalagens para você reduzir o teu espaço de armazenamento, por exemplo. Isso também é feito, né? Também pode ser feito. É legal, tem Pacote de bastante. semente, eu vejo aqui na secretaria os pacotes vêm com um tanto gigante vazio. Sim, já Uhum. não, né? É um desperdício ali. Podia ser bem menor, que ia fazer o mesmo efeito, ia economizar no plástico, dinheiro. Sim, sim, com certeza, né? O que você vê em semente assim é desperdício também, por exemplo, até na hora de encher os big bags, já percebeu? Quanto de semente que cai no chão? Pois é. É um desperdício imenso, né? Ou quando você vai ali nos moinhos lá, que eles estão enchendo os caminhões, você olha ao redor dos caminhões também nos silos, é desperdício, né? Um monte. Então, assim, a gente joga muito dinheiro fora, assim, sabe, no agro, né? Muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, sabe? Em manutenção, dinheiro com desperdício de sementes, né? A própria eficiência energética também, né? A gente desperdiça demais energia, consumo, tem muitas perdas nisso aí, que também a gente pode fazer assim, projetos legais para reduzir, né? E tem ainda um outro desperdício também, que às vezes a gente veja, que é a própria questão assim da segurança. Sabe, uma vez eu fiz um trabalho, eu fui parar lá no Tocantins. Ui, longe. Peguei um avião, fui até Palmas, daí de Palmas eu dirigi lá mais 300 quilômetros, né, para uma cidadezinha lá no interior. Eu fui dar um treinamento lá uma vez, numa cooperativa agrícola, sobre gestão de estoques. Né, é o que eles queriam lá. E aí eu peguei e fui para lá, fui dar o treinamento para eles. E aí era um treinamento assim, para a gente falar com o pessoal, basicamente da loja, né, que cuidava lá dos produtores. E eles me levaram para dar uma volta lá no moinho deles, né, na unidade receptadora de grãos, no secador, essa história toda. E a gente olha, assim, a gente vê, por exemplo, que os critérios de segurança, né, sabe, uma vez eu fiz um trabalho, eu fui parar lá no Tocantins. Ui, longe. Peguei um avião, fui até Palmas, daí de Palmas eu dirigi lá mais 300 quilômetros, né, para uma cidadezinha lá no interior. Eu fui dar um treinamento lá uma vez, numa cooperativa agrícola, sobre gestão de estoques. Né, é o que eles queriam lá. E aí eu peguei e fui para lá, fui dar o treinamento para eles. E aí era um treinamento assim, para a gente falar com o pessoal, basicamente da loja, né, que cuidava lá dos produtores. E eles me levaram para dar uma volta lá no moinho deles, né, na unidade receptadora de grãos, no secador, essa história toda. E a gente olha, assim, a gente vê, por exemplo, que os critérios de segurança, sabe, eles não existem, na verdade nem existem. Você vê as pessoas assim, elas não usam EPI, o cara sobe lá no caminhão, não tem uma linha da vida, né? Então, existe uma exposição muito grande aos riscos. E não deixa de ser um desperdício isso aí, né? Porque, veja, se der errado,
meu, você morre, você tem um baita de um problema, né? Então, assim, olha quantas oportunidades tem diferente, né, para fazer. Tem muita coisa. O agro, assim, é muito legal, assim, tem bastante coisa para fazer. Professor, você vai vir para cá para fazer uns trabalhos aqui com a gente. Ah, legal, vamos lá, sim. Vamos para o Gemba aí, né? Oh, é isso Vamos aí. para o Gemba aí das unidades produtoras das fazendas aí. Vamos lá, é legal. Vamos. No frango aqui, eu tô pensando aqui nos principais desperdícios. Chegou um tempo que falavam que a gente estava, nós como veterinários, a gente estava deixando o frango com fome, de tão pouquinho que a gente deixava no comedouro. Mas não era pouquinho, é porque a cultura era deixar muito cheio. E aí deixar muito cheio, ele vai picar ali e cai um monte de ração. E aí quando você... Nossa, já chegou vezes, assim, você tem a cama do frango, aí você faz assim com a mão um pouquinho debaixo do comedor, tá aquele tudo amarelo. Então não, tem que ser meio comedorzinho ali, porque né, não é para faltar, mas não é para desperdiçar, porque mais 70% do custo da produção do frango tá na ração. Aí imagina, a ração tá toda ali na cama que não vai ser aproveitado nada. Sim, é isso aí, é desperdício puro, Ju, é isso mesmo, né? Jogando dinheiro fora, né? Não pode ser nem muito e nem pouco, tem que ser a quantidade suficiente, certo? É aí que entra, às vezes, também, assim, a criatividade, né? Para você conseguir fazer as coisas ali, certo? Sem investir milhões de dólares, milhões de reais, né? Que é o espírito contínuo, o princípio da melhoria contínua. Né? Que quando as pessoas querem mudar, as pessoas querem fazer, né? Elas entendem que tem um desperdício e a gente precisa fazer coisas melhores, né? Tudo vai começar ali. Mas legal, parabéns pela sacada, é isso mesmo, né? Mas só aprende observando, né? Estando lá no processo, não é isso que acontece? Com certeza, com certeza. É isso aí. E nisso, tem, sim, ó, pensando no frango, em um aviário, tenho certeza que muitos colegas vão assistir, a gente vê o quanto que vale a pena fazer investimentos assim que eliminam, sabe, melhorar a qualidade da ventilação. Sabe, às vezes a gente vê tantas emendas assim, em energia que acaba consumindo mais ainda. Trocar as lâmpadas, sabe, por lâmpadas que são mais econômicas. Às vezes tirar aquele monte de ventilador pelo aviário todo e colocar só exaustores, assim, que tem uma capacidade legal e que vai te dar um retorno financeiro melhor. Mas a questão é essa, você ter alguém ali que está observando, você ter dados, porque eu acho que falta muito um banco de dados, assim, confiável, sabe? Ali alguém medindo isso para você por um tempo, né? Ter uma confiabilidade naqueles dados e a partir daí conseguir tomar as decisões, né? Ver o quanto que economiza, quanto que vai ter que investir, se a conta fecha, se a conta não fecha. É verdade, né? Aí é o tema da eficiência energética, né? Aquilo que quando que o molho sai mais caro do que o peixe? Eu falo isso para os donos das empresas, os caras ficam loucos comigo. Né? Então, assim, isso é tão importante, essa conta, né? Eu fiz um trabalho uma vez numa empresa que eles têm uma área de fundição, tá? Olha só, né? Sabe essas lavadoras industriais, essas VAPs que tem aí, que você lava o carro e tal, essas lavadoras de alta pressão? Então, uma empresa que fabrica, eles são meus clientes, né, aqui no Paraná. E aí a gente queria ganhar volume de produção, queria ganhar escala, e a gente escolheu a célula da fundição para ser o primeiro processo-alvo, para a gente melhorar. Então, basicamente, como que é a fundição? Né? Eles pegam lá aquela liga de alumínio deles, né, com os metálicos, as barras, jogam num caldeirão da bruxa, que está ali fervendo ali a 500 graus, 650 graus, aquilo derrete, vira metal líquido, você põe aquilo num molde e você tem a estrutura dos motores daquelas máquinas das lavadoras, tá? Bem simples assim o processo é esse. E aí eu comecei a entender por que havia baixa produtividade lá na área. Né? Então, assim, você olhava assim, os operadores, né, que operavam ali as caldeiras de fundição, são 4 cadeiras, tá? Cada caldeira tem 2 operadores que trabalham com elas.
Então você olha as pessoas naquela condição insalubre, calor, 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 porque só tem aqueles ventiladores, não tem um sistema apropriado de exaustão, né? E aí aquele caldeirão fica aberto e vaza calor pelos lados. Você não consegue canalizar o calor dentro daquilo que você precisa, por exemplo. Então o teu consumo de materiais, né, para você esquentar é muito maior do que o necessário, por exemplo. Então, desperdício também, certo? E aí, com isso, você tem problemas de qualidade nos materiais, porque você não controla ele, você não controla o meio ambiente, né? Em unidades produtoras, assim, né, de suínos, de frangos, como você trouxe, em granjas, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então, quanto mais você investe nessa estrutura, né, que vai trazer um benefício climático ali, né, para as pessoas que estão cuidando dos animais, né, e para os próprios animais, você tem uma estabilidade melhor na curva de crescimento deles, né? A gente já fez projetos Six Sigma em granjas aí de leitões, de criação de suínos, e os dados mostram isso, né? Você compara o antes e o depois, né? Com aquela temperatura tal e agora, como que está, né? Com teor de umidade tal e quanto que está agora. E aí você vai fazendo experimentos científicos naquilo, baseados em estatísticas, em várias coisas diferentes. E aí você percebe, olha, vale a pena investir aqui X mil reais em dutos de exaustão, por exemplo, né? Em arrefecimento, porque eu tenho uma produção mais constante, algo mais acelerado. E principalmente assim, ó, dentro dos padrões, né? Para você ter padrão de qualidade, a gente não quer retrabalho, né? Então assim, essa orientação que você passa aí, né, para os produtores, faz total sentido no mundo. É isso mesmo, né? Tem que ter. Uma vez que deu muito certo, assim, graças a Deus, foi um trabalho bem legal que a gente fez, foi trocar o bebedouro. Antes o bebedouro era aquele redondo, assim, que vinha até uma mangueirinha, não era aquele litro em cima. Vinha uma mangueira que abastecia direto o bebedouro e ficava ele redondo, né, aquele disco onde as aves iam tomar água. Mas aquilo molha muito. No pintinho vai, mas o problema é que o frango grande, pesado, ele passa ali e joga um monte de água na cama. Aí passa de novo e joga um monte de água. E a umidade dentro do aviário vai aumentando. Aí com o calor, sabe? Que aí aquilo gera um estresse no animal e a proliferação de bactérias, enfim, um caos. Aí a gente conseguiu convencer por A mais B, por dados e fatos, comparando com outros aviários que tinham o nível, que é aquela linha, né? Aquele canto, que vem com os biquinhos ali, só quando ele bica, que ele consegue beber água. Então o chão fica sequinho. E isso dá uma condição, uma performance muito melhor para o frango no ambiente, né, onde que as patinhas dele ali não tá ensopado. E isso aí, o controle biológico melhora um monte. Então, a gente conseguiu, mas tem que ter dado, né? E tem que ter alguém observando. Eu acho que o maior desafio é esse, porque a gente passa tanto tempo apagando incêndio, e o telefone toca, deu errado aqui, alguma coisa quebrou, e a fábrica deu problema, e faltou, e, enfim, é tanta coisa que distrai a gente ao longo do dia, tantos incêndios, que a gente não para observar. Uhum. É isso mesmo, né? Por isso que assim, né, Ju, o começo de tudo é você trabalhar assim no agro eu gosto muito do princípio da estabilidade básica, né? E quando a gente olha a casinha da Toyota, ele tá lá, é o primeiro degrauzinho da estabilidade básica. Então, como é que eu posso melhorar algo que eu não tenho nem tempo para parar e pensar sobre ele? Né? Não existe isso, não tem como fazer isso. Então, nesses trabalhos assim, que a gente faz com os produtores, com as cooperativas, né, com os aviários, é justamente isso, é ter uma leitura de como estão as coisas e antes de querer ser excelente, primeiro eu vou controlar o meu processo. Primeiro eu vou deixar ele estável, né, e atendendo o padrão. Se eu conseguir fazer isso, beleza, já fica legal. E aí depois a gente sobe a barra. Depois a gente vai para os investimentos, né? Aí troca comedouro, troca bebedouro, né? Vai fazendo coisas diferentes, mas você precisa poder parar e organizar a gestão para pensar nesse tipo de coisa. Senão você não consegue, senão você trabalha no achismo, trabalha, né, naquele sentimento empírico, vai dar certo, não vai, funciona, não funciona, né? Vira aquela bagunça toda que a gente já sabe, né?
E isso é crítico pelo seguinte, né? Às vezes a gente vê alguns produtores que ele já quer fazer um alto investimento em tecnologia, por exemplo. Né? Então, eu quero fazer investimento em tecnologia, eu vou colocar equipamentos de ponta, eu vou investir nisso. Pega, por exemplo, né, colheitadeiras, né, colheitadeiras automáticas que fazem tudo sozinho, vão e voltam, por exemplo. Né? E eu trabalhei na Case New Holland aqui em Curitiba por 5 anos, né, que é fabricante de tratores e colheitadeiras, então conheço um pouquinho disso. E aí, quando você faz isso, que você entra com esse aporte tecnológico tão agressivo no meio de um processo ineficiente, bagunçado, você só está automatizando o caos. É só isso que você está fazendo. Não é verdade? Uhum, verdade. Porque o processo é o mesmo. Você só está automatizando o caos. É por isso que as empresas, por exemplo, falham na hora de implementar um ERP, por exemplo. Né? Por isso que elas falham. Porque você vai lá, vai colocar um ERP para funcionar na empresa e não viu o processo. Claro, aí o sistema não atende. Não é que o sistema não atende, é que o processo é uma bagunça. Né? Então, assim, eu já fiz trabalho, né, com o pessoal de fazenda. O cara queria colocar um drone para fazer mapeamento aéreo e tudo, e definir layout. Eu falei, cara, isso é legal, mas cadê o processo? O que você vai fazer com o processo, né, antes de investir nisso aí? Sabe? Então, às vezes a gente tem que dar um freio de mão, né? E esse que é o espírito do Lean Agro, sabe? Você pensar muito no processo antes de qualquer outra coisa. Né? Faz sentido assim? Faz sim. Faz sim. Agora vamos todo mundo pegar caneta e papel aí e começar a pensar, né? O que eu entrego, né? Quais são os meus clientes, cliente interno, cliente externo, qual é o que é o meu processo. Você começa a mapear de trás para frente, professor? Sim, eu acho legal. Eu gosto de fazer, né? Porque você tem a visão do cliente, né? Do ponto de vista do cliente, sabe? Né? Esse é o principal valor do Lean, certo? Entender o que o cliente quer, seja um cliente interno ou cliente externo, né? Então, tanto que quando eu faço o SIPOC, por exemplo, eu faço ele de trás para frente. Né? Eu olho o cliente e depois eu vou lá para buscar os meus fornecedores, né? E no mapa de fluxo de valor também, você tem que fazer ele invertido. Ele te dá uma outra visão, né? Como que aquilo chega para você. Sim. Então, gente, vamos lá. Começar a colocar no papel o que vocês entregam e como que é o processo. Antes, tudo que vem antes até chegar lá no fornecedor. Tudo que acontece e todos os pontos que a gente pode melhorar. É isso aí. E aí todo mundo depois pergunta pro professor Wilson. Todo mundo vai lá, Wilson aí, ó. Wilson agora dando altas consultorias para o agro aqui de São José. Vamos lá, é legal. Legal. Sim, é muito importante. Ih, tá quase acabando. A gente tem que buscar isso, sabe? Buscar melhorar, porque vai tá nos detalhes. Os ganhos são em centavos. Não dá para perder. Os ganhos são muito pequenos num giro muito grande, mas é muito de pouquinho. Então, cada centavo que a gente puder economizar, com certeza a gente vai ter um retorno muito grande. Com certeza. É isso mesmo, né? Isso que a gente precisa fazer. Economizar e ser mais eficiente, né? Uma boa pedida que tem é o próprio definição estratégica, né? O próprio desdobramento estratégico, né? Por isso que o Ramon brincou com você lá no LinkedIn e falou assim, fala para o Wilson olhar das vaquinhas do Lean, né? Porque existe essa prática chamada de Hoshin Kanri, que é o desdobramento estratégico, né, à luz do Lean Management, que casa assim, super bem para o agro, super legal. Né? Para você montar um A3 estratégico para organizar o seu negócio. Isso é simples, é mais fácil de fazer e já dá um baita de um norte assim, para você começar a definir a estratégia do seu negócio. É bem legal. Que legal. Então, a gente tem muitas dicas aqui. Vamos voltar a conversar em outro momento e que os nossos produtores agora têm um mar de informações aí e podem contar com a gente. E muito obrigada, professor. Agora a gente já está a 1 minutinho, contagem regressiva. Foi Vai cair. Conversa muito importante. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí, Juju. E até daqui a pouco na nossa aula. Isso aí, gente. Obrigada. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, professor. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.